Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Foco na Segurança. Como dito, no vídeo passado, nós vamos falar hoje sobre PCR, que é a parada cardiorrespiratória, né? Pessoal, esse é um assunto que eu gosto muito, de dar aula, de palestrar e também de fazer formação de brigada de emergência, e é o que eu gosto mais de focar. Claro que aqui nós vamos falar, sobre o PCR, a reanimação cardiopulmonar, mas de uma forma teórica. É bom que você se interesse em fazer também um curso presencial, não só para quem é da área da saúde, mas porque isso, qualquer atitude, de primeiro socorro nós podemos, e pode existir, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso cotidiano. Tá bom? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, e que eu sugiro a você, faça esse curso, pratique, que a prática leva à perfeição, beleza? Então vamos lá, parada cardiorrespiratória, que é o famoso PCR. Como nós reconhecemos, uma parada cardiorrespiratória? Se faz necessário, pessoal, entender o seguinte: quando um paciente ele é acometido de uma parada cardiorrespiratória, é de suma importância que o socorrista reconheça e dê o início à reanimação. Por quê? Para cada um minuto que o paciente fica, sem respirar, sem o seu coração estar batendo, cardiopulmonar funcionando, ele perde 10% da sua vida, vamos dizer assim. E se ele retornar, ele volta com sequelas. Então, quanto mais rápido nós reconhecermos, pedimos ajuda, iniciarmos esse atendimento, mais chance o paciente vai ter. Então, o socorrista tem que ficar bem atento. É uma emergência de suma importância a sua rapidez, tanto no reconhecimento como colocando em prática. E como eu vou reconhecer, uma parada cardiorrespiratória? Nós vamos verificar 3 sinais vitais básicos no reconhecimento de uma vítima, de um paciente. O primeiro dele é a alteração do nível de consciência. Que você vai, muito provavelmente você vai encontrar uma pessoa no chão, automaticamente a gente encontra uma pessoa, a gente chama, ou quando conhece pelo nome, ou senhor, ou senhora, ou criança, dependendo de quem seja, e você vai chamá-lo. Chamou e ele não respondeu, então o primeiro ponto, a se levar em consideração. O segundo é a respiração ausente. Como eu vou verificar essa alteração? Eu vou olhar o tórax do paciente, se ele está expandindo ou não. Você vai observar tanto o tórax como o abdômen. Caso essa pessoa esteja com alguma roupa, de uma forma que você não tem essa visibilidade, você vai retirá-lo. Claro que você tem que tomar o máximo de cuidado para não expor as partes íntimas do paciente, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Tem uma roupa leve, como eu estou essa aqui, você vai observar. Não deu, tá com algum casaco, alguma coisa, você tira, preservando, a intimidade do paciente. Observou que não está respirando, aí você já tem o terceiro, que seria pulso ausente. Esse pulso, nós verificamos em diversos pontos do nosso corpo. E já já nós vamos explicar. Mas o mais comum seria esse carótida, nessa região da jugular, ou a veia do vampiro, Quem acredita em vampiro, mas beleza. Mas como a gente vê que é nessa veia, veia não, na verdade é uma artéria, Nessa artéria que passa dos dois lados. Lembrando que os dois dedos, você coloca nesse espaço e você vai encontrar. Então, temos esses 3 pontos. Reconhecer que o paciente está inconsciente, reconhecer que não tem respiração, está ausente, e o pulso também é ausente. Então, isso daí é os sinais clássicos de uma parada cardiorrespiratória. Qual o procedimento agora? Jamais você vai iniciar uma RCP, que é uma reanimação cardiopulmonar, sozinho. Se você estiver só, você vai ligar para alguém, chamar alguém o mais rápido possível e pedir para ligar para o SAMU, de preferência 192, ou se você estiver em um local próximo do hospital ou no local tenha
um desfibrilador, uma equipe médica, você vai pedir para acioná-los. Porque você vai fazer a reanimação, você não vai aguentar reanimar um paciente por 10, 15, 20 minutos. Eu já fiz isso algumas vezes e é muito cansativo. Depois que você termina, toda a sua região de ombros, costas, braços, você está totalmente exausto. Então isso, quando eu fiz com a equipe, né, equipe médica que estava também no local e revezando. Imagine você sozinho. Então, antes de iniciar, reconheceu, pede para alguém chamar. Ah, eu estou sozinho. Bote no Viva Voz do seu celular, ligue para alguém ou ligue para o serviço de emergência. Beleza? Compreendido? Entendeu os 3 passos? Vamos agora, né, para pulsos, né? Onde nós vamos verificar, né? Se você ver aí nesse infográfico, tem vários pontos, né? Por que eu trouxe essa imagem? Nós temos várias artérias com a qual nós podemos verificar todos esses pulsos. Mas como eu falei, essa da região do pescoço, né? Que é a famosa jugular. Essa que se faz necessário. Por quê? Vamos lá. Se você pega um paciente que ele está com a pressão arterial baixa e você chama, ele não atende. Ah, está respirando, mas pode ser que o paciente também esteja respirando e a parada cardíaca em seguida ela vai acontecer, né? Porque a pessoa que deixa de respirar automaticamente ela vai ter, né? Vai evoluir para uma parada cardíaca. Então, quando o paciente ele está com a pressão baixa, você chama, ele não vai lhe atender. Aí você vai verificar, por exemplo, pulso, né, radial. O corpo, nosso corpo, ele foi produzido, foi criado de uma forma fantástica. E o que acontece? Quando o nosso corpo ele está com a pressão arterial baixa, tem pouco sangue para circular, o nosso corpo ele é muito inteligente para conservar os órgãos nobres, que são o quê? Nosso cérebro, pulmão e coração. Então ele vai fechar, né, vamos dizer assim, o acesso desse sangue às regiões dos braços e pernas, membros inferiores e superiores. Aí você reconhece, acha que o paciente está em parada cardíaca, então não está. Então lembrando, tá aqui os pontos, então você vai se atentar, né, a verificar o pulso desse paciente no pescoço, na região do pescoço, que é o famoso, né, popularmente conhecido como jugular. Beleza? Compreendido até agora, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui. RCP, reanimação cardiopulmonar, não, pulmonar, né? Compressões cardíacas. Antigamente se falava em massagem cardíaca. Mudou um pouquinho, né? Porque massagem é uma coisa que você faz suave, você faz leve. E não é. Você vai entender nesses vídeos que eu vou te mostrar, nesse vídeo, melhor dizendo, que é uma coisa um pouco mais grosseira, né? Uma ação, vamos dizer assim, mais profunda. Não é uma simples massagem. Tá bom? Então, RCP. Reconheceu, pessoal? Vamos lá, recapitulando. Reconheceu uma parada cardiorrespiratória, que é o quê? Um nível de consciência ausente, não está respirando e pulso ausente. Pulso ausente por quê? Porque o coração está parado. Ao chamar, né, ao começar, antes você tem que pedir ajuda para alguém ligar para o serviço de emergência, beleza? Ou chamar mais alguém porque você não pode ficar só, tá bom? Então, daí você vai dar início ao RCP. Nós vamos entender um pouquinho como funciona. Eu trouxe aqui, né, essa imagem que é do coração. Por quê? Eu sempre fiz RCP, mas nunca entendia como, por quê, fisiologicamente. Então vou tentar explicar um pouquinho da fisiologia, tá? Então nós temos aí o coração, né? Ele é dividido na parte superior e na parte inferior, né? Você vai ver aí que ele tem algumas câmeras, na verdade são 4 câmaras, né? Que tem o primeiro que é o átrio direito, qual o sangue entra pelas artérias, né, pelas veias que adentram o coração. Todo o sangue que retorna para o coração, pessoal, se chama de veias. O que sai do coração são chamadas de artérias. Então esse sangue venoso vem pelas veias, né, que adentram essa câmara, né, átrio direito. Após isso, acontece nesse movimento que você está vendo, ele tem o diástole e a sístole. Sístole e diástole. Ou seja, sístole, quando ele comprime,
que aí joga o sangue para fora, e diástole, quando ele relaxa. Imagine você uma esponja, né? Quando você deixa ela suave, ela preenche de água. Quando você aperta, a água sai. Esse movimento que o coração faz. Então, o sangue entra pelas veias, né? Do átrio direito. Ele é jogado para a parte inferior, que é o ventrículo direito, né? Qual você está vendo essa imagem aí. Após isso, você vê em cima, ele está indo, o sangue vai para o pulmão, pelas artérias pulmonares, fazendo a troca, a hematose, ele retorna para o coração, né? Agora pelo átrio esquerdo, ele vai retornar rico em oxigênio, sai pobre em oxigênio e retorna rico em oxigênio. Por sua vez, o sangue, né, ele é bombeado, né, ele é ejetado para a câmara mais inferior, que é o ventrículo esquerdo. Dessa forma, o ventrículo esquerdo ele vai fazer a sua compressão, né, a sua sístole, e vai jogar o sangue pela artéria aorta, que é a maior artéria que nós temos no coração. Dito isso, né, essa pequena fisiologia, nós vamos entender o porquê, né, que nós precisamos fazer essas compressões. Tá aí, imagine você que esse paciente está em parada cardíaca, né? As partinhas azul é a parte das veias e a vermelha é a parte das artérias. Quando você começa a comprimir o coração, ele faz esse movimento, né? Jogando todo o sangue para os órgãos do corpo, para todo, fazer a perfusão, levando o oxigênio para que não venha a ocorrer mortes celulares, ok? Então veja que a compressão ela é realmente, aí ela tá em inglês, mas aí você vai fazer uma compressão de 5 centímetros de profundidade para você alcançar o coração. E você vai fazer aí uma compressão de 20 ou de 100 a 120 compressões por minuto, tá bom? Então o que vai acontecer? Quando você faz essa compressão em cima do coração, você vai fazer com que todo esse sangue ele faça o seu papel. Observe que no momento que para o sangue, de um certo modo, ele deixa de circular. Movimentos lentos, né, e não profundos, o sangue não atinge toda a sua estrutura vascular, levando o oxigênio. Quanto mais rápido, você atrapalha o retorno, né, por isso que precisa ter uma velocidade constante, né, e a profundidade também adequada, como nós vemos aí no vídeo. Nessa imagem agora nós estamos vendo que o paciente, a vítima, está sendo com o coração bombeada bem lentamente. Então não convém, tá? Então fica aí visível que quando você faz na velocidade correta, você faz com que o coração retorne para o sangue, para o coração, bombeando o sangue rico em oxigênio para manter as funções desses órgãos, para ele não entrar em isquemia celular. Compreendido? Então, nós vamos entender, né, que a compressão cardíaca, como está nesse boneco, ele tem um local exato. Infelizmente, não tem como mostrar 100% porque por vídeo só presta mesmo realmente em prática. E como é que nós vamos proceder? Para um socorrista, as compressões serão de 30 para 2 ventilações, que é você oferecer oxigênio para essa pessoa, para a vítima, né? Ventilações que nós vamos mostrar alguns equipamentos que a gente pode utilizá-lo para fazer essa ventilação. Então, para um socorrista, você vai fazer com 30 compressões para 2 ventilações, você estando sozinho. Você e mais dois socorristas, você vai diminuir, né, esse tempo, que seria 15 compressões para 2 ventilações, e revezando com seu colega, com a pessoa, o outro socorrista que está ali com você. E para um socorrista, né, que não vai fazer ventilação, nós podemos fazer as compressões de 100 a 120 compressões por minuto, né? Eu não vou ventilar, mas eu preciso fazer essas compressões de 100 a 120, que seria o ideal, né, para a fisiologia humana. Então, quando você faz esse procedimento de
fazer as compressões, você está entregando o oxigênio. Ah, Alexandre, mas se eu não entregar o oxigênio para a ventilação para esse paciente, como é que vai circular o oxigênio pelo sangue, né, se ele está indo para o pulmão e retornando? Pessoal, vamos lembrar, nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, né? Então, o nosso corpo, né, o sistema respiratório, ele tem dentro do seu sistema, né, ele tem um espaço chamado espaço morto. Todo oxigênio que nós respiramos, eles não fazem a troca gasosa. O que é a troca gasosa? É entrar o oxigênio e sair o gás carbônico. A troca, a hematose, ela só acontece a nível dos alvéolos, que são parecendo os cachinhos de uva, né, que estão no final. Nós temos aqui, né, região oral, né, que é a boca, região oral e nasal. Nós temos aqui a traqueia, e aqui ela vai fazer uma bifurcação, que vai os brônquios, né, dividindo para cada pulmão esquerdo e direito, aí vem afinando bronquíolos, né, até chegar à ramificação dos alvéolos. É lá nos alvéolos que faz a troca do oxigênio, deixa-se o oxigênio e traz o gás carbônico. Todo e qualquer oxigênio que entrar, ficando na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, eles não fazem troca gasosa. Então nós estamos, querendo ou não, nós ainda estamos com oxigênio dentro do nosso pulmão. Então, quando a gente faz essa oferta, você vai melhorar ainda. Por isso que se faz necessário reconhecer e fazer o mais rápido possível a RCP. Compreendido? Então, nós temos aqui nessas compressões, por essa imagem, né, imagine você que esse paciente aqui ele é um corte transversal, é como se você estivesse olhando, a pessoa está deitada, é como se você estivesse olhando de cima da cabeça da pessoa, né? Essas partes. Então você vai fazer uma compressão de 5 segundos. Perdoe, olha lá, 5 segundos não, mentira. 5 centímetros, né? 5 segundos, complicado. Ah, perdoe, se eu lembrar só mais uma coisinha. Para você fazer nós falamos de segundos, mas foi bem interessante agora. Para você fazer um reconhecimento, né, uma parada cardíaca, você não pode, quando você verificar o pulso do paciente, você não pode levar menos de que 5 segundos e nem mais do que 10. Por quê? Menos do que 5 você talvez não vai encontrar a veia, né, a artéria, melhor dizendo, e vai achar que já está em parada. E também não pode levar de mais de 10, porque quanto mais tempo você levar para reconhecer, mais o paciente irá, né, a chance dele de retornar é muito difícil, beleza? Retornando para cá, então você vai fazer essa compressão, né, de 5 centímetros, para você fazer essa compressão atingindo realmente o coração. É para aprofundar mesmo. Então fica a dica, faça esse curso, pessoal. É muito interessante. Você faz de um boneco e esse boneco lhe diz, né, informa se você está fazendo corretamente, na velocidade correta e na profundidade correta. Tá bom? Então nós temos aqui esse pequeno vídeo. Assista aí para compreender um pouquinho melhor. Você está vendo o paciente que está sendo, né, uma vítima, que está sendo comprimido, né, o seu tórax, levando em média de 100 compressões. Esse é um vídeo da American Heart Association, né? E aí nós temos um dispositivo chamado Pocket Mask, com o qual nós fazemos uma ventilação melhor para esse paciente. Observe com o qual você coloca a máscara. Sua mão, uma das mãos vai ficar na região de cima desse dispositivo, segurando ele firmemente no rosto do paciente, evitando com que o oxigênio, ao você assoprar, né, eles façam o esvaziamento, que ele vá diretamente para os pulmões. A outra mão você vai colocar segurando a outra parte e fazendo com que a elevação do
fazendo com que ele vá receber esse oxigênio diretamente nos seus pulmões, tá? Forma é a mesma, mas vamos dizer assim, não vou dizer assim bem a metodologia, mas a posição das mãos para cada paciente, de acordo com a sua faixa etária, ela varia um pouco, né? Então, para um adulto você vai usar as duas mãos, para um adolescente, né, que tem um tórax um pouco menor, você vai fazer dessa forma que está na imagem do meio, coloca a sua mão, né, no externo do paciente e a outra mão você coloca na testa. E na criança, no bebê, no recém-nascido, você vai usar os dois dedos, né, para fazer essa compressão, que você não vai poder colocar sua mão inteira, né, da mesma forma que você faz em um paciente adulto e um recém-nascido, tá bom? Então, existem alguns dispositivos para fazer a ventilação. Nós temos aí o famoso AMBU, né, que na verdade é o Bolsa Válvula Máscara. Esse AMBU na verdade é a marca, né, mas como no meio da saúde se conhece como AMBU. AMBU na verdade é a marca. Esse nome AMBU, a marca, tem diversos outros equipamentos da área da saúde. Então fica aí claro que você não vai andar com desse, só a nível de conhecimento. Se você tiver em um local que tenha, para você saber usar. Claro que isso numa aula prática, você coloca esse dispositivo em ação e você compreende muito melhor. Aqui é mais a nível de conhecimento. E nós temos aqui o Pocket Mask, qual no vídeo anterior estava explicando. Ele é um dispositivo. Estamos aqui, né, fazer uma demonstração, né, do Pocket Mask, que é, né, esse dispositivo, né, de RCP, que é o qual socorrista, eu tenho esse aqui já tem um tempo, nunca usei, graças a Deus, espero não usar, mas se precisar ter que ir. Como seria ele? Né? Ele vem nesse case e o objetivo dele é o que? Fazer a ventilação, né, dar a ventilação ao paciente. Então nós temos, ele vem dessa forma, tem esse elástico que você acopla atrás da cabeça do paciente. O formato dele, vocês podem observar que ele é mais pontudo em cima, né, e mais retangular embaixo. Tá bom. Qual você vai colocar o queixo do paciente nessa região e a região do nariz, né, região nasal em cima, dessa forma. Observe que ele ele tem tipo uma bolsa para se adaptar, para evitar o que está aqui mole, mas algo que você pressiona, ele fica, ele expande e faz com que o acoplamento, né, na região oral e nasal. O local com o qual nós vamos fazer a ventilação soprar seria essa válvula, né, que ela é removível. Aqui dentro, né, temos aqui uma válvulazinha que ela é unidirecional, ou seja, quando você ventila, ela abre e o oxigênio passa. Quando o paciente de acontecer dele expelir, se caso ele retornar e aí tossir para não vir nada, né, das vias aéreas dele para a sua, ele vai ser protegido porque ele vai ser impedido por essa válvula que está aqui, tá bom? Então fica aí a nível de conhecimento mais esse aparelho, né, prático e portátil para você, caso precise, ter um desse em mãos, beleza? Então fica aí o meu agradecimento, curta aí, compartilha, foco na segurança, é o que nós desejamos para o dia a dia, porque as ocorrências podem acontecer a qualquer momento. Até o próximo vídeo. Valeu!